Queridos irmãos, queridos amigos, há algum tempo, alguns irmãos me pedem para gravar mais vídeos, expressar minhas opiniões sobre tudo o que está acontecendo, não apenas no mundo da teologia, da escatologia bíblica, mas também no nosso país, com relação à questão das profecias, se tem correlações e etc. E eu realmente ando afastado um pouco dos vídeos, mas não poderia terminar o ano sem falar alguma coisa, visto que muitas coisas estão acontecendo de maneira muito acelerada, e coisas que vão mexer com a nossa vida como brasileiros, e com a nossa vida como cristãos que aguardam a volta de Jesus. Isso já tem uma relação com a questão do entendimento sobre a escatologia bíblica. Eu quero começar por um episódio já desses dias, a morte do literato judeu Amos Oz, famoso, militante, sionista, Amos Oz, escritor, vários livros escritos, e um homem de grande influência no mundo intelectual, no mundo da literatura, e também no mundo político, porque nunca se furtou em expressar suas opiniões e militar em favor delas. Eu quero, no entanto, dizer da perda, não apenas da perda, mas do pensamento de Amos Oz no que diz respeito ao sionismo. Amos Oz foi, como um judeu, participou das forças militares de Israel, lutou como soldado na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e também na Guerra do Yom Kippur, em 1973, defendia a causa do sionismo. Que é o sionismo? O sionismo é a política, a filosofia de que Sião pertence a Israel, pertence aos judeus. O Monte Sião, a cidade de Jerusalém, em especial. Só que o pensamento de Amos Oz, depois que ele alcançou o seu estrelato na área literata, da literatura, na área intelectual, ele reconheceu que haveria de existir os dois estados, o Estado judeu e o Estado palestino. Primeiro ponto. Até aí, outras autoridades, outros pensadores também admitem um Estado palestino ao lado do Estado judeu, na mesma região, daquilo que se convencionou chamar Palestina. Porque a Palestina, como Estado, como nação, não existe. Nunca existiu, como povo, como cultura, como língua, como moeda. Não existe essa nação palestina, essa etnia palestina. Na verdade, os palestinos são árabes, não é? O que move a vida palestina é a cultura árabe, a moeda árabe, é a filosofia árabe, a religião árabe, A Palestina, na verdade, é uma espécie de uma corruptela de uma região que, a rigor, é o Monte Sião, é a cidade de Jerusalém, que originalmente pertence aos judeus. Muito bem. Amos Oz, no entanto, ele morreu dizendo que a Palestina, Jerusalém, é uma casa que deveria ser dividida em 2 apartamentos. Isso no pensamento de Amos Oz, Jerusalém poderia ser capital tanto de Israel como capital do futuro Estado palestino, do atual pseudo-Estado palestino.
Isso dividindo ao meio a cidade de Jerusalém, voltando ao armistício de 1967. Explico. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, até então Israel não tinha acesso à cidade velha da dita Palestina, ou seja, da dita da Jerusalém, porque a cidade velha de Jerusalém pertencia à Cisjordânia, era de domínio, não pertencia, era de domínio político, administrativo e militar da Cisjordânia. E os judeus sequer podiam chegar no Cotel. O Cotel é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações era uma lixeira em céu aberto, de utilização dos árabes, ditos palestinos, não é? Que ocupavam aquela área, e os judeus sequer podiam chegar lá. Apenas com a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Cisjordânia quis invadir a Jerusalém Nova, a outra parte da cidade. Com a reação de Israel, Israel não só obstruiu esta invasão que vinha do Oriente, da Cidade Velha, mas também tomou a Cidade Velha e estendeu as suas áreas, fazendo com que toda a cidade de Jerusalém, não apenas a Cidade Nova, a parte ocidental, passasse ao domínio de Israel, mas toda Jerusalém. Então hoje a situação é essa, desde 1967. Não apenas a Cidade Nova, como a Cidade Velha de Jerusalém, formando toda Jerusalém, pertencem a Israel. Pertencem, que eu quero dizer, é de domínio político, administrativo e militar de Israel. Amós Oz achava que essa área da Cidade Velha deveria voltar ao domínio da Cisjordânia. Ele foi contra os assentamentos judaicos em áreas desta região, desta área, não é? De maneira que ele, embora sendo judeu, embora sendo sionista, ele, na opinião dele, esta terra de Jerusalém deveria ser novamente dividida. O que é um contrassenso, o que isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque os caminhos de Jerusalém não estão nas mãos nem no pensamento de Amós Oz, como não estão nas mãos nem no pensamento das nações que compõem a ONU, nem no pensamento da Europa, nem no pensamento do Vaticano. Não. Jerusalém é uma área estrita da soberania e da vontade de Deus para o que acontece nela. Não podemos esquecer que Jerusalém foi a cidade que o próprio Deus escolheu para pôr ali o seu nome. E por isso que Jerusalém, do ponto de vista geográfico, é situado no médio, ou seja, no meio, no Oriente Médio, porque a cidade encontra-se no centro do planeta Terra, no centro dos continentes, como já falava o profeta Ezequiel há 2.700 anos aproximadamente, dizendo assim: esta é Jerusalém, assim diz o Senhor, esta é Jerusalém, pula no meio da terra e nações em volta dela. Ora, por isso que Jerusalém é considerada o centro do planeta Terra, sendo Israel o centro das nações. E por que esta afirmativa geográfica tem a ver com a profecia bíblica? Porque Deus é o centro, Jesus é o centro, Deus está no centro, Jesus está no centro, para que todos o vejam, para que todos entendam a sua
a sua soberania e a sua ação entre as nações. Muito bem, portanto, Jerusalém como centro da terra, hoje, voltando para hoje, está como no epicentro dos conflitos mundiais das nações. Jerusalém hoje é o centro das polêmicas, das discórdias, das controvérsias. E, naturalmente, Jerusalém hoje não vai ser novamente entregue por Israel. Israel vai lutar por Jerusalém, inclusive pela Cidade Velha. Porque, na verdade, na Cidade Velha é onde encontra-se o sítio arqueológico mais sagrados para o judeu. E a polêmica hoje é de quem pertence àquilo. Se aquela região, aquela terra, aquela pequena área de terra é de propriedade de judeus ou de árabes, de Israel ou do futuro Estado palestino. Ora, pelo que me consta, o título de propriedade que vige, o título de propriedade que vale, é o título de propriedade mais antigo. E quem tem o título de propriedade mais antigo é Israel. Israel tem as escrituras desta região. Israel tem a escritura desta terra. Mas é uma escritura bíblica. É bíblica e histórica. Porque isso também está nos compêndios históricos. Nós sabemos que Davi adquiriu aquela área onde hoje é a Cidade Velha, aquilo que nós conhecemos como o Harabait, o Monte do Templo. Muito bem, eu recorro aqui ao texto de 2 Samuel, capítulo 24, diz assim: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Ora, eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, queridos, para nós que somos da comunidade da fé, nós temos isso aqui como regra de fé e prática. A Bíblia, as Escrituras, para nós, são inerrantes. É regra de fé e prática. Então aqui o próprio Deus apontou o lugar para Davi. Sobe, vai lá nesse lugar. E disse quem dominava o lugar na época: um jebusita chamado Araúna, Osnã. É o mesmo nome, é a mesma pessoa. Araúna. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Ora, ao ver Davi com suas tropas, se inclinou para Davi, não é? E perguntou: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para te comprar esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o nosso povo. Olha, Davi disse a Araúna: ô Araúna, eu tenho poder militar, você está vendo aqui, você já está aí até temeroso, se inclinando a mim. Eu poderia chegar aqui e arrasar a tua cidadela e tomar essas terras, matar você, mas eu não vou fazer nada disso. Eu quero comprar essa área, porque essa área eu recebi ordens a respeito dela. O meu Senhor me mandou vir aqui para edificar aqui um altar. Meu Deus, que coisa, hein? Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que é bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. A resposta de Araúna:
Não precisa comprar não, toma, é teu. Toma o boi também para fazer o holocausto. Toma as carroças do boi para queimar o holocausto, fazer lenha, não é? E porém Davi disse: não, mas eu te comprarei pelo devido preço. Não quero Araúna. Eu vou comprar, eu quero comprar, não quero dado. Eu não vou tomar, não vou usurpar, mas também não quero presente. Eu quero comprar, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Alguns confundem e pensam que Davi comprou aquelas terras por 50 ciclos de prata. Não foi. Davi comprou os bois por 50 ciclos de prata. Os bois. Davi comprou os bois por 50 ciclos de prata. Na verdade, lá em 1 Crônicas, vamos lá. 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21. Ó, tá aqui. Eu vou começar, poderia começar a partir do versículo 18, mas vai demorar muito. Vou para o versículo 24. Tomou o rei Davi, voltou o rei Davi a Ornã, que é o mesmo Araúna. Ornã e Araúna são os mesmos. Não antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor. Não oferei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali o altar ao Senhor, ofereceu ele holocausto, sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com o fogo do céu sobre o altar do holocausto. Pronto. Davi comprou o terreno, a área, a cidadela de Araúna, de Osnã, por 600 ciclos de prata, e pagou pelos bois 600 ciclos de ouro, toda a área, em torno hoje, se fizer a correlação da moeda, um pouco mais, quase uns 15 mil dólares. E pelos bois pagou 50 ciclos de prata para o holocausto, porque ficou muito claro no texto de 1 Samuel, de que Davi disse: não oferecerei holocausto ao Senhor que não me custe nada. Então pelos bois pagou 50 ciclos, e pela terra toda 600 ciclos de ouro. Está aí a escritura da terra. Está aí o recibo da compra da terra. Está aí no cartório de Deus, da palavra sagrada. Este é o primeiro documento de propriedade desta área que hoje a ONU, o Vaticano, os árabes, a União Europeia, o mundo árabe diz que pertence aos palestinos, aos árabes, de um futuro Estado palestino. Não pertence. Nunca foi deles. O primeiro documento de posse é este, a partir de uma compra legítima, a partir de uma relação comercial legitimada pela história, tanto para quem comprou quanto para quem vendeu. Não vou te tomar isso, Araúna. Também não quero de graça. Eu vou te comprar. E essa região, essa área que Davi comprou de Araúna é exatamente o lugar onde mais tarde Salomão construiu o templo.
e onde anteriormente Abraão sacrificou Isaque. Onde Abraão, eu não vou entrar nessa questão de sacrifício de Isaque, porque quando eu falo assim, as pessoas, não, mas não foi o Isaque que Abraão sacrificou, foi o cordeirinho que estava enganchado nos arbustos. Não foi, não. Eu não quero falar disso agora. Mas o sacrifício de Abraão foi de Isaque, não foi do cordeirinho. Depois leia novamente o Gênesis 23 e o 22, o contexto, que você vai ver que houve o sacrifício. Muito bem. Mas o lugar decisivo onde Jesus, na teofania e na pericorese da manifestação divina a Abraão, falou com Abraão, Jesus falou com ele na figura do anjo do Senhor, foi exatamente neste lugar, neste altar que Abraão levantou ao Senhor e que mais tarde Davi comprou de Araúna. É no mesmo lugar. Eu tenho aqui no meu computador a imagem da rocha que está neste lugar. Abraão fez deste lugar um altar. É um dos altares de Abraão, dos 4 altares que ele levantou. Ali é um dos altares. Esta rocha que mede aproximadamente, ninguém sabe ao certo porque é um lugar que os muçulmanos não deixam entrar, mas mede aproximadamente entre 17,5 a 13,5 metros. 17 por 13. É uma rocha encravada no tabuleiro de Araúna. O tabuleiro, ou a eira de Araúna, como a Bíblia fala, era um lugar onde se secava o trigo. A eira significa um lugar de terra batida, é um pequeno baixio, porque aquela região é uma região de pedras, é uma região pedregosa, não é? E ali então foi aplainado, agora na modernidade, mas eram regiões de muitas rochas. E uma das rochas foi exatamente onde o próprio Deus apontou para que Abraão levasse Isaque a sacrifício. E é exatamente nessa rocha que no século 7, 611, 603, mais ou menos, os muçulmanos, aproveitando que Israel estava expulso da terra, aproveitando que Israel estava na diáspora, construiu o Domo da Rocha, chamado Domo da Rocha, que na verdade não é uma mesquita. O domo